Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o mínimo de teoria que eu acredito que você precisa saber para entender o serviço AWS Bedrock. A minha ideia aqui não é treinar você para ser um cientista de dado ou para você tirar a certificação, mas o mínimo que você precisa para entender o que a gente está fazendo lá, tá? O que representa cada coisa e por que a gente vai usar o Bedrock, quando que ele é aplicável ou quando ele não é aplicável para problemas que você vai enfrentar no seu dia a dia. Então, vamos começar. Primeiro conceito que eu quero passar para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas esse daqui é o conceito mais importante de todos. Se você tiver ainda com alguma dúvida, depois eu vou colocar um link aqui para um post que eu fiz descrevendo isso aqui com mais detalhes lá no meu LinkedIn. Então, basicamente é o seguinte, a ideia desse slide é trazer o que é IA. Essa aqui é uma definição que a AWS usa nos treinamentos deles. Primeiro contato que eu tive com isso foi num treinamento deles no AWS Skill Builder, lá que é a ferramenta deles de treinamento. Qual que é a ideia? IA, sobre essa definição, é qualquer coisa que simule a capacidade de raciocínio de um ser humano. Então, por exemplo, somar 2 mais 2 é uma capacidade de raciocínio que você espera que apenas seres humanos fossem ter capacidade de fazer essa operação matemática. E aí você, quando desenvolver uma calculadora passou a ser uma IA, porque ela simula essa capacidade de um ser humano. Beleza? Aí tem outros dois conceitos que são bastante discutidos no contexto de IA generativa, que é Machine Learning e Deep Learning. O que é Machine Learning? É qualquer sistema que você tem, que o seu sistema ele vai evoluindo com o tempo, com novas entradas que você vai dando dentro do modelo. Então, por exemplo, você tem um sistema de previsão de temperatura, né, de clima, de meteorológico. Ele prevê que vai chover na semana que vem, não chove na semana que vem, ele vai olhar os dados meteorológicos e reajustar o modelo para poder ser mais preciso. E aí, quanto mais dados ele vai recebendo, mais preciso ele vai ficando naquela previsão, né, que ele deu sobre, sei lá, risco de chuva ou temperatura e etc. Agora, aprendizado profundo. Quando a gente fala de aprendizado profundo, o Deep Learning, a ideia aqui é que a gente está falando normalmente de redes neurais, que são uma técnica que, grosseiramente falando, ela simula um cérebro humano. Então, você talvez já tenha visto algumas representações que você tem redes de vários neurônios um conectando com o outro e basicamente a ideia é simular um cérebro artificial. E a IA generativa é uma das aplicações que Deep Learning pode ter, que é um método, uma abordagem, onde você vai ter um algoritmo ali, um sisteminha, né, baseado em Deep Learning, que vai construir o conteúdo novo a partir de dados que ele foi treinado. Então, por exemplo, você treina uma IA com textos, sei lá, de livros, e depois você vai lá e pede para ele escrever um livro que vai ser novo, não vai ser uma cópia do conteúdo que estava nos livros originais, mas a organização das palavras e das ideias vai ser parecida com o livro porque ele aprendeu, né, vamos dizer assim, com aquele material. Então, beleza. Esse aqui é um dos pontos mais importantes e no dia a dia a gente fala IA para várias coisas diferentes e se você for pegar sobre esse conceito, IA é qualquer coisa, né? Então, tem que tomar cuidado porque justamente por a gente falar IA o tempo todo meio de forma generalista, a gente acaba não sendo muito específico quando fala IA e você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, IA generativa, que é o serviço da AWS que é atendido pela AWS pelo Bedrock, ele é um ponto muito pequenininho dentro de um mundo bem maior que existe. Beleza? E aí eu quero falar para vocês a diferença entre modelos tradicionais e modelos de IA generativa. Eu poderia ter pego qualquer exemplo para ter trazido aqui para vocês, mas eu peguei um exemplo que para mim é mais significativo, tá? Do ponto de vista pessoal. Para quem não sabe, eu fiz migração de carreira depois dos 30 e eu antes de trabalhar com TI, eu fui biólogo, fiz pesquisa e tudo mais, e eu pesquisei esse passarinho aqui, que é o tizil, no meu doutorado, que algumas pessoas já devem ter visto, né, dependendo da região onde você mora do Brasil, que é um passarinho que o macho, na época de reprodução, fica pulando do galho e fazendo uma vocalização e tudo mais, para atrair fêmeas. E aí,
quando eu tava montando aqui, né, essa apresentação, pensei assim, tenho que mostrar um gráfico lá pro pessoal, e aí eu lembrei de um gráfico de um artigo publicado pela Lilian Manica, que é professora na Federal do Paraná. Ela fez doutorado no mesmo laboratório que eu fiz o meu, e ela tinha esse trabalho aqui que eu citava ele, por isso que eu trouxe ele aqui. Que é assim, isso daqui é um gráfico que tenta trazer para você uma previsão, né, uma estimativa de qual que vai ser a saída de som, né, o quanto de som que aquele passarinho ali vai cantar a cada minuto, dada a quantidade de alimento que tem no território dele. Então veja, eu trouxe esse exemplo assim, fora da área do TI, para você ver que a ideia de modelos, da parte de estatística, ela existe em vários outros lugares diferentes, tá? Não é só dentro de você desenvolver um CRUD, de você desenvolver um algoritmo para alguma questão específica na sua empresa. A ideia de modelos matemáticos tradicionais, assim, que você tem um valor de entrada e um valor de saída previsto, ele existe na área da biologia, ele existe na área de vendas, ele existe em vários pontos diferentes. Então, num modelo bastante simples como esse daqui, você tem uma entrada e um valor que você coloca como variável preditiva e uma como variável resposta. E você pode começar a aumentar a complexidade disso. Então esse aqui é um trabalho que eu fiz, aí do meu doutorado, além da quantidade de sementes, eu coloquei a quantidade de sombra que tinha no ambiente, aí no caso era para ver a duração do salto do lado do tizil. E, enfim, a ideia é que quanto mais alimento ele tem lá no ambiente, mais energia ele tem para gastar pulando. Beleza, essa parte aqui não faz diferença nenhuma para você, mas o que eu quero dizer é assim, você tem um gráfico com 2 eixos, aí nesse caso aqui eu começo a aumentar a complexidade. Você tem um gráfico com 3 eixos, então esse aqui, por exemplo, é esse mesmo gráfico aqui, só que tridimensional, né? Então você coloca um terceiro eixo, e aí você pensa o seguinte, agora indo para seres humanos, no mercado, no TI, você tem volumes de dados muito maiores, você tem mais fonte de dados para se consultar, você começa a colocar mais e mais e mais variáveis ali para você poder fazer previsão. Aí, aqui a gente passou por 2, 3, a hora que você coloca a quarta dimensão começa a ficar mais difícil, a quinta você já começa a não conseguir conceber dentro do seu cérebro o que seria um modelo, mas a ideia, a essência é essa, você tem várias entradas de valores previsíveis e você vai ter você vai ter várias entradas de valores que se conhece e aí você vai ter uma saída, um output previsível, né, dentro daquilo que o seu modelo foi desenvolvido para aquilo. Então, no caso aqui, era quanto que o tiozinho pulava, mas pode ser previsão do tempo, pode ser a probabilidade de uma pessoa fazer uma compra, pode ser um monte de coisa, né, que você planejou ali quando você estava desenvolvendo o seu modelo. E a IA generativa, ela é diferente porque você não controla a cadeia de processo que vai ter ali dentro dela para saber o que ela vai gerar. Então, qual que é a lógica da IA generativa? Você pega uma massa de dados gigantesca, pode ser, sei lá, livros, pode ser músicas, pode ser posts da internet. Você passa isso daqui para um algoritmo que vai buscar relações entre as palavras, tá? E conexões entre os itens que tem ali dentro. E aí ela passa a ter a capacidade de prever com um certo grau de probabilidade, dentro de uma sentença, qual que seria a próxima palavra numa frase. Eu vou voltar nisso novamente mais no próximo slide, mas a ideia é essa, você extrai padrões daqueles textos e depois você começa a gerar textos com aquele padrão. E aí o ponto, que é o ponto assim, o foco aqui você vai ter momentos que você vai precisar de um modelo, de algum algoritmo que gere resultados que são sempre iguais, são previsíveis, são para uma finalidade específica, e nesse caso você não deve usar a IA generativa, beleza? A IA generativa ela é usada para casos onde você quer criar coisas novas, você quer escrever texto, você quer um robozinho que você vai passar uma série de dados para ele e ele vai apresentar isso na forma de um texto, ele vai gerar uma imagem, ele vai criar coisas novas, entendeu? Se você quer fazer uma previsão, você quer estimar uma probabilidade,
não é a generativa que você vai usar. E a ideia aqui desse slide é trazer para vocês uma analogia com carros que você poderia correr com um carro de Fórmula 1 numa estrada de terra, assim como você pode também correr com um carro, uma picape no asfalto. E é possível, em determinadas situações, você usar o método errado, mas conseguir entregar aquilo que você esperava. Então, tipo, sabe, o carro de Fórmula 1, você pode entrar com ele na estrada de terra e ele vai te levar no ponto A para ponto B. Cuidado para você não usar a tecnologia errada e ter um custo muito caro, desnecessário e ter uma performance pior do que se você usasse a ferramenta correta para o problema que você tem que resolver. Beleza? Então, conheça bem o serviço, para que ele serve e a generativa e foca no que ele foi feito para entregar. Beleza? E aí, o conceito que eu estava falando antes, sobre como que ele monta as frases, né? Como é que funciona. Imagina assim, de tanto ler, vai colocar entre aspas aqui, de tanto consumir o conteúdo que você treinou ele começa a meio que ir prevendo a próxima palavra. E minha experiência como escrevendo texto, tá? Comigo acontece isso. Às vezes eu tô escrevendo algum texto e falo, oh, essa sequência não tá legal, essa sequência não tá bonita. Na verdade, o que você tá fazendo? Você tá, de certa forma, fazendo mais ou menos o mesmo processo. Tá procurando na sua mente aí referências de textos e construções que você já viu para ajustar aquilo dentro daquilo que outras pessoas escrevem na sua área. O modelo, a lógica, né, de previsão, né, ele não vai analisar posteriormente, né, ele vai usar essa estatística na hora de construir a frase. O modelo ele vai fazer assim, da IA generativa. Ele vai sorteando palavras e a cada palavra sorteada, ele estima a probabilidade da próxima palavra ser sorteada. A próxima palavra aparecer naquela sequência. Então aqui a gente tem uma frase que começou assim: o céu está tão bonito, o céu está tão bonito hoje que parece e aí qual que é a próxima palavra? Poderia ser um sonho, poderia ser um quadro, poderia ser um filme, poderia ser um desenho, um espetáculo, enfim. Eu inventei essas palavras aqui, essas probabilidades, tá? Mas a ideia é, nos textos que essa IA teria sido treinada lá atrás, sonho aparecia numa situação parecida com essa, nesse contexto, com 26% de probabilidade de ser a próxima palavra. E não é que a IA ela vai pegar a palavra mais provável, ela vai jogar um dado. E aí, na hora que ela jogar o dado, né, vai sortear, ela pode sortear tanto a palavra mais provável, provavelmente vai cair ela, mas ela pode pegar uma palavra com menos probabilidade. E aí, isso que é a essência do negócio. Você tem alguns parâmetros ali dentro que você usa para poder ajustar essas probabilidades. Então, vamos supor, eu quero um texto bastante previsível que vai entregar apenas conteúdo que normalmente as pessoas iriam receber e tudo mais. O que é o melhor de eu fazer nesse momento? É usar as probabilidades na forma como elas foram estimadas. Então, eu quero um texto bem comunzão, eu vou usar as palavras nessa ordem. Agora, vamos supor que eu quero um texto inovador, um texto que pega palavras que poucas pessoas utilizam. Você pode fazer um fator de correção, onde você aplica você multiplica isso aqui por um outro fator, e aí você faz com que a palavra que sonho, por exemplo, que tem 26% de chance de ser sorteada, ela não seja sorteada em 26% das vezes, né? Elas têm uma correção que diminua, sei lá, ela vai ficar com ponto 15. Aí o quadro, que estava como ponto 18, ele pode ficar com ponto, sei lá, estava 15 o de cima, um ponto 10. E aí você ajusta. E aí você faz com que essas palavras que são mais prováveis, elas não necessariamente continuem sendo as mais prováveis. Você diminui esse balanço, aumentando a chance de palavras menos prováveis serem sorteadas e deixando o seu texto um pouco mais inovador. Outro fator que você pode fazer é limitar o modelo a pegar, por exemplo, só, sei lá, as 3 primeiras palavras. E aí você pode não mudar esse valor de P, você fala, deixa a probabilidade que está aí, normal, sem correção, mas pega as poucas palavras. Aí ele vai pegar as palavras mais prováveis só e as poucos prováveis ele vai jogar fora. E aí, assim, nem todos os modelos têm disponível para você ajustar todos os parâmetros que existem. Mas os principais parâmetros que tem a temperatura.
A temperatura é esse ajuste que eu falei nas probabilidades. Então, quando você coloca um texto com uma temperatura bem baixa, aí você pensa, né, temperatura, um negócio mais frio, mais gelado, vamos dizer assim, mais seco, seria aquela temperatura que vai gerar respostas mais previsíveis, ou seja, ele não vai fazer essa correção. Quando você coloca a temperatura mais alta, que o máximo é 1, você vai aumentar a probabilidade das palavras menos prováveis serem sorteadas. E novamente, estou falando aqui palavra, mas na verdade são tokens, né? Uma palavra, ela, ela, ela é uma representação de um token que é basicamente um número que é a forma como de fato o modelo trabalha, tá bom? Tem um site do próprio ChatGPT que eu vou colocar na descrição, que você escreve um texto e aí ele quebra esse texto em tokens e ele te mostra como, no caso lá, é para ele, né? Diferentes modelos dele quebraria aquilo ali em tokens diferentes. A minha experiência navegando nesse site como curioso os modelos mais novos, meio que cada palavra virou um token, mas nos primeiros modelos você vê que uma mesma palavra ela, ela era quebrada em 3, 4 tokens. Enfim, eu não conheço nenhum link assim fácil para modelos por exemplo, do Titan, da AWS, mas se depois alguém quiser comentar aí, coloca nos comentários do vídeo, e se eu descobrir por outro caminho, eu coloco também nos meus comentários aqui do vídeo, na descrição do vídeo, quer dizer, links que eu acabar descobrindo no futuro. E aí, beleza. Então, o primeiro fator é a temperatura, para você ajustar a probabilidade. O segundo fator que eu tinha falado é para você restringir apenas parte das amostras. E aí aqui tem dois parâmetros que eles acabam fazendo essa mesma atividade. Um é o top K. O top K ele é o número exato de palavras, então seria um top K de 3. Ele vai pegar só as 3 primeiras palavras. Então ele seria um número fixo das palavras ali que você está passando. E tem um outro que é o top K e o top P, que é a proporção de palavras ali que ele vai pegar. Então, um trabalha com valor fixo, outro trabalha com proporção. E em relação a modelos de geração de imagem, eu não vou focar nessa minha apresentação, nesse curso, falar sobre os modelos de gerar imagem, apesar de eu vou mostrar depois para vocês lá no console, porque é uma coisa mais simples, mas eu não vou focar nessa integração com o Python, mas só para você entender a ideia geral, porque talvez você queira saber, porque é um fator curioso. Como que funcionam os de imagem, né? Porque se o de texto ele vai fazendo por palavra, e o imagem, né? Como é que é? A ideia do de imagem é simples também e bastante elegante. Eu peguei essa imagem de um artigo que tem aqui que fala sobre o modelo, e aí ele trouxe essa imagem bonitinha, eu achei interessante para elucidar o problema. Como é que funciona? Você pega uma imagem de algum objeto da internet, por exemplo, aqui de um gatinho, e aí ele vai adicionando ruído na imagem. Então ele vai criando ruído, e aí depois ele vai fazendo esse processo de ir levando com o ruído e ver como que a imagem vai, vamos assim, se tornando difusa numa ida. E aí depois ele vai treinando o modelo a reconstruir imagens, entendeu? E aí depois no final ele aprende como que foi o processo de difundir a imagem e depois de reconstruir a imagem. E aí ele é baseado nessa lógica, que eu acho bastante interessante. E aí, beleza. Para fechar agora a apresentação aqui, né? Eu fui biólogo e aí eu quero trazer um conceito filosófico para você pensar. Não estou falando que eu estou certo ou estou errado, é só para você levar isso para sua mente e pensar nisso quando você estiver disposto. Tem um biólogo famoso que chama Richard Dawkins, que ele é bastante famoso porque é um divulgador científico, né? O cara que pega um monte de informações que tem em artigos e transforma isso em livro para a população, fora do meio acadêmico, né? E em 1980 e alguma coisinha ele escreveu esse livro, que ele é mais focado para animais, mas a ideia desse livro é falar do fenótipo estendido, que são fenótipos que estão além do corpo do
do ser ali e que acabam ajudando ele no seu desempenho das suas atividades. Então eu vou tentar trazer isso para seres humanos e vou tentar fazer isso com uma ponte com o Bedrock e espero que você reflita sobre o assunto. Então você pensa assim, carro e avião são estruturas que os seres humanos criaram que aumentam muito a nossa capacidade de se locomover. Você consegue se deslocar 500 quilômetros num dia, 1.000 quilômetros num dia, você consegue ir do Rio Grande do Sul para Miami no mesmo dia, graças a esses artefatos que nós criamos externos ao nosso corpo e que nos ajudam a desempenhar essa função. Óculos e lente são fatores que os seres humanos criaram que nos ajudam a enxergar e corrigir talvez alguma dificuldade que você teria com a visão. Ferramentas como, sei lá, um parafuso, um prego, um martelo, eles vão te ajudar a manipular objetos que estão ao seu redor ou te dar mais força de uma forma que você não teria capacidade pela sua mão. E aí o ponto de reflexão que eu quero que você pense é, será que a IA generativa não é a mesma coisa com a nossa capacidade cognitiva? Talvez cognitiva não, mas nossa capacidade criativa. Então você já tem uma capacidade de ser criativo, mas será que você não conseguiria, você não vai conseguir potencializar essa capacidade com a IA generativa? E aí eu não vou falar que eu estou certo nem que eu estou errado, mas é um ponto de reflexão que eu quero que você pense aí para a vida. Beleza? E é isso daí. Se você tá gostando desse minha apresentação, do meu curso, se quiser me dar um feedback positivo ou negativo, manda uma mensagem lá para mim no LinkedIn, se conecta lá comigo e vamos bater um papo. Beleza? Valeu e te vejo no próximo vídeo.